Boa tarde. O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino, para a posse dos excelentíssimos desembargadores do Trabalho eleitos para o biênio 2013 a 2015. Edson Mendes de Oliveira na presidência, Viviane Colucci na vice-presidência e Grácio Ricardo Barbosa Petroni na corregedoria. De ordem da excelentíssima desembargadora presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. Excelentíssimo desembargador Eládio Torres Rocha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Excelentíssimo desembargador Vanderlei Homer, corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo doutor Gustavo Vilar Melo Guimarães, neste ato representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Registro ainda que as autoridades presentes nesta solenidade serão nominadas após o pronunciamento do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse dos excelentíssimos desembargadores Edson Mendes de Oliveira na presidência, Viviane Colucci na vice-presidência e Grácio Ricardo Barbosa Petroni na corregedoria. Convido os presentes para ouvir o hino nacional. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador Edson Mendes de Oliveira, no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2013, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador Edson Mendes de Oliveira prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno desse Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas na forma da Instrução Normativa número 65/2011, do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, digitei e subscrevi o presente termo, que vai assinado
pelos excelentíssimos desembargadores empossante e empossado. Neste momento, transmito ao excelentíssimo desembargador Edson Mendes de Oliveira o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Transmito-lhe ainda a presidência do Conselho da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho, em conformidade com o artigo 2º do Regulamento da Ordem. Neste ato, o trio formado pelos músicos Álvaro Guimarães, vocal, Tony, vocal e violão, e Moreno, flauta e sax, interpretará a música My Way. Convido a desembargadora do Trabalho, Viviane Colucci, para prestar compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse da excelentíssima desembargadora Viviane Colucci no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2013, na sala de sessões deste tribunal, situado na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima desembargadora Viviane Colucci prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleita, na forma do artigo 11 do Regimento Interno desse Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas na forma da Instrução Normativa número 65/2011 do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, digitei e subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos desembargadores, empossante e empossada. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni no cargo de corregedor regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2013, na sala de sessões desse tribunal,
Cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas na forma da Instrução Normativa 65/2011 do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, digitei e subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos desembargadores, empossante e empossado. Neste momento, de ordem do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira, presidente, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Viviane Colucci, vice-presidente, fará a entrega de um ramalhete de flores à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino. Concedo a palavra à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Aparecida Caetano, para falar em nome do Tribunal. Excelentíssimo desembargador Edson Mendes de Oliveira, digníssimo presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Em nome de quem cumprimento todas as autoridades que compõem essa mesa, todas as autoridades nominadas e todos os presentes que vieram a brilhantar este memorável evento. Sinto-me deveras lisonjeada e extremamente comovida por ter sido agraciada com a honrosa incumbência de saudar, em meu nome e dos meus pares, os novos dirigentes da Corte Trabalhista Catarinense. Pois bem, cada letra do alfabeto é uma peça desconexa. Na medida em que esta peça se une a outra e outras mais, vai formando palavras, frases, versos, ganha força num crescendo, amplia o seu universo e só assim faz despontar o seu valor. Nesse compassar, tracei esta breve saudação, por vezes aguçando o vernáculo em busca de seu exato sentido, mas sempre carregada de forte emoção. Ante a inegável equipolência de qualidades éticas, morais e intelectuais de que são dotados todos os magistrados que compõem o corpo diretivo, fiel à hierarquização, dirijo-me por primeiro ao desembargador Dr. Edson Mendes de Oliveira por tomar assento ao mais alto posto deste tribunal. Nestes anos de convivência, que vão além de 2 décadas, pude observar em Vossa Excelência a sua invejável capacidade de ouvir, compreender, aprender, destrinçar e solucionar sem jamais se quedar, por mais espinhoso que fosse o problema. Com a sua sagacidade e percussiência, sempre soube distinguir o uno da pluralidade, respeitando as diferenças individuais, até porque na lição de Ivo Storniolo, ao apresentar uma obra de Rabindranath Tagore, o mundo seria muito pobre se os seres fossem mera repetição dos outros. Cada um deles é um pequeno espelho e Deus precisa de todos e de cada um dos seres para refletir-se totalmente, revelando completamente a sua beleza, verdade e amor.
Ora, todos esses predicativos de sua personalidade se destacaram sobremaneira no período em que esteve à frente da Corregedoria Regional. Sem dúvida alguma, a primeira instância encontrou em Vossa Excelência um ombro amigo, um porto seguro, uma visão crítica construtiva. Foi, enfim, um incansável orientador, levando suas experiências pessoais e aquelas granjeadas ao longo de sua carreira de magistrado, com o permanente propósito de somar esforços para multiplicar resultados. Sua postura pacificadora e incentivadora contribuiu de forma extraordinária para os bons resultados alcançados e constatados pela inspeção da Corregedoria do TST. Os números apontados no quadro radiográfico, apresentado pelo ministro corregedor Ives Gandra Martins Filho, traduzem a real prova de uma tarefa conjunta de todos para o engrandecimento do nosso tribunal e colocá-lo em destaque no cenário pátrio. Conforme dados extraídos da ata de inspeção correcional, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região conta com quase 2.000 colaboradores, computando-se magistrados, servidores, terceirizados e estagiários. A este prestimoso contingente se deve o nosso sucesso e a este universo humano que estará no próximo biênio sob o seu comando. Todos os resultados positivos alcançados e que colocaram em evidência o nosso tribunal se deve, sem dúvida alguma, à soma da inquebrantável dedicação dos administradores que o antecederam. Multiplicam-se os elogios, redobram-se as responsabilidades. Ora, para manter o mesmo patamar ou ultrapassá-lo no ranking nacional, não se atemorize, Vossa Excelência. Sua carga será bem maior. Tenho certeza, porém, que lhe sobejam predicados para enfrentar esse desafio com gargalhadia, disposição e vontade de acertar. Perseverança e paciência eram as principais características de Thomas Edison, o gênio da lâmpada, que em 1857, com apenas 10 anos de idade, instalava o seu primeiro laboratório de química. Qualidades estas que também vejo em Vossa Excelência para enaltecer os acertos, contemporizar os desacertos e retesar os movimentos quando for preciso palmilhar sobre uma corda bamba para manter o equilíbrio. Desembargador Edson, no dizer de Tagore em seu livro Sadhana, poeta e filósofo indiano, podemos olhar um caminho a partir de dois diferentes pontos de vista. Um vê o caminho como uma divisão que nos separa do objeto do nosso desejo. Neste caso, contamos cada passo da nossa caminhada nele como algo alcançado pela força dirigida contra um obstáculo. O outro o vê como caminho que nos leva ao nosso destino. Neste caso, o caminho faz parte da meta. Ele já é o começo da nossa realização e nele caminhando podemos ganhar aquilo que ele em si mesmo oferece a nós. Sob este segundo prisma, é no fluir da caminhada que se valoriza cada passo. E seguindo essa percepção da vida, estou confiante de que Vossa Excelência saberá extrair uma conquista a cada meta cumprida e amealhar frutos a cada projeto realizado. Desembargador Edson, Vossa Excelência assume a direção deste tribunal no momento singular, perdoe-me a redundância, em que os avanços tecnológicos partem definitivamente para a virtualização dos processos, volatizando o papel pelo sopro imaginário do vento. É o novo que se renova numa velocidade assustadora. O processo físico está com seus dias contados. Em breve fará parte apenas de um passado histórico. Excelência, que nos momentos de dificuldade encontre no aconchego do seu lar o inesgotável manancial para repor a contento suas energias, quer nos deslizar das páginas de suas habituais leituras, quer nas costumeiras caminhadas matinais ou vespertinas. Permita-me, Excelência, neste momento abrir um parênteses para um breve registro. Ontem, o mundo perdeu Mandela, o grande líder sul-africano.
um exemplo ímpar de resistência, persistência e amor pela vida a ser seguido. Louvemos a sua inigualável passagem pela terra. Volvo agora o meu olhar para o desembargador Dr. Grácio Ricardo Barbosa Petroni, e que terá como missão conduzir a Corregedoria Regional. Sei que Vossa Excelência não medirá esforços para cumprir o papel de harmonizar a heterogeneidade. Além dos mais elevados conhecimentos jurídicos, possui graduação superior em psicologia, conhecedor da alma humana, pelas reverberadas lições assimiladas durante a vida acadêmica, poderá compreender as limitações da pessoa do magistrado, sem divorciar-se da real finalidade inspecional, de controle e valorização da prestação jurisdicional, porque celeridade e qualidade devem caminhar juntas. Dirijo-me nesse momento para a desembargadora doutora Viviane Colucci, avó da Doce Maria, que além da vice-presidência, assume a direção da Escola Judicial. O seu invejável currículo revela a constante preocupação com todas as questões sociais, principalmente com aquelas que dizem respeito ao combate ao trabalho infantil e à proteção à saúde do trabalhador. Integra atualmente o Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro por ato conjunto do TST. Sob sua delicadeza e afabilidade, desenvoltura dos que antecederam. Caros dirigentes desta corte trabalhista, o peso da responsabilidade, tenho certeza, será suavizado pelo mútuo respeito, pelo convívio harmonioso e pelo compromisso de inquebrantável parceria. Consonâncias e dissonâncias fazem parte do espírito democrático e fortalecem a nossa incansável luta em dar o melhor de nós aos jurisdicionados que tanto clamam por uma justiça célere e eficaz. Por fim, não poderia deixar de fazer um registro digno de encômios. Na presidência, um paranaense. Na corregedoria, um gaúcho. Na vice-presidência, uma paulista. Ainda que vindo de plagas diversas, há um elo unívoco que os une. Todos escolheram o belo estado de Santa Catarina para aninhar os seus sonhos e conquistas, construir o seu núcleo familiar e formar novos laços de amizade. Esse traço comum traduz a prova viva de que o Brasil carrega em seu seio um só coração. Os esfuziantes aplausos sejam bem-vindos à cúpula administrativa desse tribunal. Boa sorte. Concedo a palavra à excelentíssima doutora Ângela Cristina Santos Pintielli, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador Edson Mendes de Oliveira, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora desembargadora Viviane Colucci, vice-presidente. Excelentíssimo senhor desembargador Grácio Barbosa Petroni, corregedor regional, em nome dos quais saúdo os demais componentes da mesa. Excelentíssimos senhores desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, advogados e demais autoridades presentes, servidores, senhoras e senhores. Mais uma vez, Magistratura e Ministério Público Trabalhistas reúnem-se para participar desse importantíssimo marco que é a posse de uma nova gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. O momento é sempre de grande regozijo, já que a transitoriedade de gestões confirma a solidez e a independência dessa instituição democrática que é o Poder Judiciário, renovando, assim, as esperanças nela depositadas pelos jurisdicionados. Ao longo dos anos, as relações entre as administrações desse egrégio tribunal e de nossa Procuradoria Regional sempre buscaram atuar em colaboração, com vistas a assegurar a efetividade da proteção jurídica ao trabalhador
e a superar dificuldades comuns para o alcance daquele objetivo. Essa tradição foi mantida pela administração que ora se despede, cujos integrantes, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira e desembargador Edson Mendes de Oliveira, mostraram-se sempre receptivos às demandas que lhes foram trazidas pelo Ministério Público do Trabalho. Não pode também o Ministério Público deixar aqui de registrar, e o faz com satisfação, que a última administração mostrou grande empenho na implementação do programa Trabalho Seguro, abraçando, pois, definitivamente uma causa que é de longa data prioritária a atuação do parquê trabalhista. Não são poucos os desafios postos para a nova administração. No plano administrativo, por exemplo, o aprimoramento do processo judicial eletrônico é necessidade premente, a fim de que essa ferramenta, concebida para agilizar a prestação jurisdicional, não se transforme, ironicamente, num óbice ao acesso à justiça. De outra parte, o cenário de precarização das relações de trabalho, cuja perversidade nem sempre é revelada à sombra do formalismo e do tecnicismo tradicionais ao operador do direito, é, infelizmente, uma realidade que ganha cada vez mais força na modernidade líquida que se refere Bauman, na qual o mundo do trabalho é permeado por estratégias de curto prazo, pela fragilidade das relações entre as pessoas e pela incerteza do porvir. Dentre muitos, um exemplo de tal precarização é o trabalho na indústria têxtil flagrado na cidade de São Paulo por órgãos públicos fiscalizadores, no qual a tomadora, grife renomada e beneficiária última do labor prestado através de inúmeras subcontratações, não pode alegar desconhecimento das condições degradantes em que trabalhavam costureiras e costureiros na ponta oposta da cadeia de produção. Trabalhadores estes que estavam, de fato, reduzidos à condição análoga de escravos. A acepção contemporânea de trabalho escravo não exige a presença de instrumentos restritivos da liberdade. Sua configuração está vinculada à constatação de condições aviltantes à dignidade do trabalhador. Este é apenas um pequeno e triste exemplo ocorrido em São Paulo, que pode acontecer também em Santa Catarina, e que retrata a crescente complexidade do modo de produção e das relações de trabalho no mundo contemporâneo. Complexidade que cobra do magistrado desapegar-se da tradicional postura de inércia da jurisdição, verdadeiro dogma da ciência jurídica, para aproximar-se dos atores sociais, conhecer as fontes das mazelas da sociedade e promover a efetiva justiça. Nesse contexto, o papel da nova administração do TRT da 12ª Região será significativo. Promover com criatividade e sensibilidade a aproximação entre o judiciário trabalhista, a sociedade catarinense e as demais instituições voltadas à defesa do trabalhador. E é manifestando desde já sua firme disposição de participar ativamente dessa árdua empreitada que o Ministério Público do Trabalho saúda a nova administração, desejando-lhe serenidade e sabedoria em sua gestão. Muito obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo Dr. Gustavo Vilar Melo Guimarães, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo doutor, desembargador Edson Mendes de Oliveira, desembargadora Viviane Colucci, desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni, nas pessoas de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, doutora Gisele Pereira Alexandrino, ex-presidente do tribunal, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores aqui presentes, magistrados, representantes do Ministério Público, doutora Ângela, advogados, servidores, familiares. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a gestão que deixa a presidência do tribunal nesse momento por inúmeras realizações importantes, históricas para o tribunal. Cito a instalação do novo Fórum da Capital, instalação de novas varas do trabalho em Chapecó, Palhoça, em Lages e, por que não, o PJE. Esse tão criticado PJE foi
enviado a Santa Catarina justamente por se tratar de um estado pioneiro nos avanços tecnológicos. E recebemos com bravura e com uma certa, não insatisfação, mas com uma certa preocupação. Tivemos ao longo do ano diversos encontros, diversas divergências com relação aos melhores caminhos do PJE, mas sempre com diálogo, sempre com um mesmo objetivo: a melhor qualidade possível no acesso à justiça e à prestação jurisdicional. E esse objetivo, a nova gestão, é o grande desafio que a OAB entende, Dr. Edson, para esses próximos 2 anos de sua gestão. O PJE está aí, a OAB manifestou publicamente a sua opinião e suas divergências com relação ao PJE e o fez por dever e por vocação. E por que a vocação? Acredito que, assim como a magistratura, a advocacia é uma vocação e, como tal, ela deve ser exercida com paixão. E a OAB, ao questionar o PJE, ao procurar o tribunal, ao questionar o tribunal, o fez sempre pensando no melhor caminho possível à advocacia e à magistratura e à aplicação da justiça no estado de Santa Catarina. Tenham, Dr. Edson, Doutora Viviane e Dr. Grácio, tenho sempre a certeza de que a OAB, a advocacia catarinense como um todo, vai ser sempre parceira do tribunal na busca das melhores soluções para os problemas e para os desafios que devem se apresentar a essa gestão nos próximos 2 anos. Eu fiquei até um pouco preocupado quando a doutora Maria Aparecida Caetano citou Nelson Mandela na sua saudação e pensei que iria perder a minha fala de encerramento. Mas, falando em paixão e vendo a sua entrevista hoje, Dr. Edson, na página do tribunal, em que convoca os servidores do tribunal a prestigiarem a sua instituição com amor e dedicação, cito uma das várias frases de Nelson Mandela transcritas nos jornais de hoje do país, segundo a qual: você não encontrará nenhuma paixão se se conforma com uma vida que é inferior àquela que é capaz de viver. Então, a OAB deseja a esse tribunal, aos novos gestores, sucesso, pleno sucesso, e contem sempre com a OAB na luta para a implantação de uma melhor justiça a todos. Muito obrigado. Neste momento, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira, presidente, para uso da palavra. Excelentíssima desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino, a quem tenho a honra de suceder. Excelentíssimo desembargador Eládio Torre Rocha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Excelentíssimo desembargador Vanderlei Romer, corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo doutor Gustavo Vilar Melo Guimarães, neste ato representando a presidência da OAB Seccional de Santa Catarina. Excelentíssima Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Ângela Cristina Pintelli. Excelentíssimo desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior, corregedor e futuro presidente do TRT do Maranhão, cuja presença torna ainda mais importante esta solenidade. Excelentíssimos desembargadores desta corte, procuradores, demais autoridades já nominadas, excelentíssimos juízes de primeiro grau, titulares e substitutos, senhores advogados, servidores, amigos e familiares. Em primeiro lugar, cabe-me aqui agradecer a generosidade da minha amiga e colega, desembargadora Maria Aparecida Caetano, a cujos exageros a meu respeito se deve-se dar o desconto da nossa longa amizade.
desde o nosso ingresso na magistratura há 26 anos. E a quem também rendo as minhas homenagens pela sua brilhante carreira na magistratura. Agradeço igualmente aos demais que se manifestaram, à Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho e ao representante da OAB, que compõem com o Judiciário o tripé que sustenta a Justiça. A posse de uma nova administração do Tribunal é um ritual democrático que se faz a cada 2 anos. Nem por isso deixa de ter a importância do simbolismo de uma etapa vencida e o início de outra que começa. É a lei da vida. Toda conclusão coincide com um novo começo. Mas se acaba um mandato e começa outro, a instituição é a mesma e ela necessita de ter a continuidade dos projetos iniciados, além do desenvolvimento de outros que visem ao seu aprimoramento. Como fiz parte da administração, cujo mandato agora chega ao final, a condição de corregedor regional, para mim, na condição de corregedor regional, para mim se encerra a missão como corregedor e se inicia a de presidente do tribunal, ladeado pelos valorosos desembargadores Viviane Colucci como vice-presidente e Grácio Ricardo Barbosa Petrone como corregedor regional. Quero dizer, antes de mais nada, que trago comigo a grande vivência que me deu o exercício da função corregedora. Visitei, como era de meu dever, todas as varas do trabalho do Estado. Falei pessoalmente com quase todos os juízes do trabalho do Estado de Santa Catarina, titulares e substitutos, e pude me atualizar com a realidade hoje vivenciada pela primeira instância. Neste momento histórico em que a sociedade tem ciência imediata dos acontecimentos, precisamos manter a resposta rápida e segura que a Justiça do Trabalho tem dada aos cidadãos que nos procuram para resolver as suas pendências. Este é o nosso maior desafio e temos de estar sempre nos aprimorando para cumprir essa missão. Recentemente recebemos a inspeção correcional do ministro Ives Gandra Martins Filho, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, que na conclusão de seus trabalhos nos deu conta de que o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina é o 4º em eficiência no país, entre os 24 tribunais regionais do trabalho existentes. Sempre temos nos posicionado na vanguarda em diversos aspectos. Fomos uns dos primeiros na informatização e escolhidos entre todos os regionais para a implantação da primeira vara do trabalho que funciona exclusivamente com o processo judicial eletrônico, a vara de trabalho de navegantes. Este patamar de excelência precisa ser mantido e, quiçá, melhorado. Tenho convicção de que posso contar com a experiência dos que me antecederam, dos demais desembargadores, dos juízes, dos servidores, dos advogados e membros do Ministério Público, nos momentos mais difíceis. E podemos assegurar, e aqui falo também pela vice-presidente e pelo corregedor que tomam posse comigo, que de nossa parte envidaremos todos os esforços para bem cumprir com essa árdua missão. Antes de concluir, também aproveito o passamento da figura de Nelson Mandela para levar em frente as suas lições de esperança e embalar os nossos melhores sonhos de uma sociedade mais justa. Por fim, agradeço a todos quantos confiaram em nós e estão nos dando esta oportunidade de, agora com responsabilidade redobrada, servir a sociedade catarinense, pedindo a Deus que nos ilumine os nossos caminhos e nos dê a serenidade necessária para tomar as melhores decisões. Muito obrigado. Convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina.
O excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Edson Mendes de Oliveira, registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo representante do Prefeito Municipal de Florianópolis, Procurador-Geral do município, Júlio César Marcelino, em nome de quem cumprimento as autoridades do Poder Executivo aqui presentes. Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Desembargador Eládio Torrete Rocha, em nome de quem cumprimento os representantes das presidências do Poder Judiciário aqui presentes. Excelentíssimo Corregedor de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Vanderlei Homer, em nome de quem cumprimento todos os magistrados de ontem e de hoje, aqui presentes. Excelentíssima Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, Procuradora Regional Ângela Cristina Santos Pincelli, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público aqui presentes. Excelentíssimo representante do Comando Geral da Polícia Militar, Tenente Coronel Jefferson Braz de Oliveira, em nome de quem cumprimento todos os comandantes militares aqui presentes. Excelentíssimo representante da Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, Dr. Gustavo Vilar Melo Guimarães, em nome de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes. Ilustríssimos superintendentes do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em nome de quem cumprimento todos os representantes das instituições financeiras aqui presentes. Senhores representantes de entidade de classe, demais autoridades, senhores servidores, senhoras e senhores. Declaro encerrada a sessão solene.